Se você acha que você vai comprar uma serra de bancada como essa, por exemplo, e ela vai chegar aí na sua casa prontinha para utilizar, que é só tirar da caixa e começar o seu primeiro projeto de marcenaria, pode ir baixando sua expectativa, porque não é isso que acontece na prática. Toda serra de bancada, repito e ressalto, toda serra de bancada precisa ser calibrada, configurada e ter parâmetros mínimos conferidos para que você consiga fazer marcenaria com o mínimo de precisão. Então, antes de você usar a sua serra pela primeira vez, você precisa fazer essas calibrações e conferências na sua serra de bancada. E é isso que eu vou te mostrar hoje. Eu vou usar como exemplo a nova serra da Wonder que eu estou testando aqui no canal. Então eu vou te mostrar como fazer todos os ajustes e configurações básicos nessa serra aqui. Mas não quer dizer que isso se aplica apenas à serra da Wonder. Se você usar a lógica do que eu vou ensinar aqui, você consegue fazer a calibração de qualquer modelo de serra de bancada. É claro que a forma de fazer o ajuste talvez seja diferente. Talvez não, vai ser. O parafuso que você solta e aperta para fazer o ajuste vai estar num lugar diferente, de uma forma diferente. Mas a lógica do ajuste e da calibração é exatamente a mesma. Então, se você assistir esse vídeo, você pelo menos vai saber o que precisa ser feito, o que já é mais da metade do caminho andado. O primeiro ajuste que eu faço sempre é nas canaletas, nos slots aqui da mesa por onde vão correr os acessórios. E eu sempre dou uma atenção maior para esse do lado esquerdo aqui, porque é aqui que eu uso o goniômetro ou guia de esquadria. Então eu sempre tento deixar esse aqui o mais perfeito possível e usar ele como referência. A primeira coisa que eu fiz, com a ajuda de um paquímetro, eu medi a distância, aqui na ponta, no meio e em pontos aleatórios dessa canaleta aqui para verificar se a largura era uniforme em toda a sua extensão. E eu detectei que isso não acontecia, ele era mais estreito nas pontas e mais largo aqui no meio. Por que isso acontece? Essas mesas de alumínio aqui, elas recebem uma pintura e normalmente há um acúmulo de tinta aqui nas pontas e no meio fica uma tinta mais fina. Então, normalmente você precisa fazer algum tipo de remoção, principalmente nas extremidades, para que isso fique de forma uniforme com a mesma largura. Uma vez que eu identifiquei que a canaleta não tem uma largura uniforme, usando uma régua de alumínio com uma borda perfeitamente reta, eu fiz a verificação dos pontos mais altos da lateral dessa canaleta. Então, apoiando a régua, olhando bem de perto, eu fiz a verificação dos pontos mais altos, que eram nas pontas, como eu já suspeitava, e eu fiz a marcação com o lápis nos pontos onde eu deveria fazer a remoção. Então, um dos lados da minha canaleta tinha uma diferença bastante grande, o outro lado já tinha uma diferença bem pequena e os pontos mais altos, digamos assim, dessa lateral da canaleta, eram bem menores. Com tudo devidamente identificado e marcado, usando uma lixa colada em uma chapa de compensado, eu fiz a remoção desse excesso de material, das pontas, dos pontos mais altos da canaleta, para deixar ela com uma largura uniforme de ponta a ponta. Eu praticamente não precisei remover alumínio da mesa. A usinagem que eu fiz aqui foi só para remover o excesso de tinta em alguns pontos específicos da canaleta. Depois de tudo devidamente usinado, eu fiz novamente a conferência com o paquímetro, alguns ajustes, até que a canaleta ficasse com uma largura uniforme em toda a sua extensão. Na verdade, uma variação aqui de meio milímetro para menos é aceitável, mais que isso você começa a ter problemas de precisão com a sua serra posteriormente. Depois que você acerta a primeira canaleta, você faz a mesma coisa na segunda, só que aqui tem um agravante, você precisa manter a segunda canaleta paralela à primeira, então você precisa verificar se esse paralelismo acontece. Nesse caso aqui estava ok, o paralelismo entre as duas canaletas estava correto, a distância entre elas estava correta, tanto aqui na ponta quanto no final da mesa, então eu só precisei fazer a remoção na segunda canaleta dos pontos mais altos de tinta, assim como na primeira. Mas sempre é interessante você conferir, porque se as canaletas não estiverem paralelas entre si, você vai ter problemas, por exemplo, para fazer um sled para sua serra de bancada. Nesse caso aqui o paralelismo estava ok, só remoção de tinta, as duas canaletas com a mesma largura de ponta a ponta e tudo pronto para ir para a próxima etapa. O próximo ajuste é o paralelismo do disco em relação às canaletas. Então, como eu tenho as duas canaletas paralelas, agora eu preciso que o disco seja paralelo a essas canaletas. Caso não haja paralelismo na sua serra, você escolhe uma das canaletas para ajustar o disco em relação a essa canaleta, que é onde você vai usar o goniômetro ou guia de esquadria. Esse ajuste de paralelismo ele visa colocar o disco à mesma distância da frente e da parte de trás em relação à canaleta. Isso vai permitir que quando um acessório corra aqui, o corte na madeira seja perfeito. Então, a parte da frente do disco e a parte de trás do disco tem que estar exatamente à mesma distância da canaleta aqui que a gente acabou de usinar.
Nesse caso aqui, após fazer as medições, eu identifiquei que havia uma divergência de distância da parte de entrada com a parte de saída em relação à canaleta, então eu tive que fazer o ajuste. A serra da Wonder tem 4 parafusos na parte de baixo que você solta e todo esse sistema de motor, sistema de inclinação, elevação do disco fica solto e você consegue mexer ele lateralmente, então você vai conseguir fazer o disco fazer esse jogo aqui, jogar essa parte aqui para frente aqui, para os lados e lá atrás também, você consegue fazer esse jogo lateral para acertar aqui o paralelismo. Então eu soltei esses 4 parafusos e ajustei aqui o disco para que ele ficasse a mesma distância aqui na parte de entrada da canaleta e lá na parte de saída também. E depois que estava ajustado, eu reapertei os parafusos na parte de baixo. O próximo ajuste que eu fiz foi o nivelamento do insert plate em relação à mesa da serra. No caso da serra da Wonder, tem 4 parafusos aqui que permitem que você, ao apertar e soltar esses parafusos, eleve ou abaixe essa chapa de proteção do disco aqui, deixando ela perfeitamente nivelada em relação à mesa. E isso melhora a precisão da sua serra, principalmente para cortar peças pequenas. Caso a sua serra não tenha esses parafusos de ajuste, você pode ver a possibilidade de colocar parafusos para fazer esse ajuste, ou então fazer um novo insert plate a partir do zero, usando madeira, algum tipo de chapa, e assim você vai ter um insert plate completamente nivelado em relação à mesa da sua serra. Tem vídeo passo a passo aqui no canal, onde eu mostro como fazer um insert plate novo para sua serra de bancada. A próxima calibração que eu fiz foi do sistema de inclinação. Para isso você precisa um esquadro que esteja perfeitamente no esquadro na posição de 90 graus e de 45 graus. A primeira coisa que você vai fazer é posicionar o disco em 90 graus em relação à mesa, ou seja, a posição 0. Então você solta o sistema de inclinação, ajusta isso para que ele fique perfeitamente no esquadro e daí trava o sistema de inclinação. Se o sistema de inclinação da sua serra conta com blocos de parada, com limitadores, você vai configurar o limitador para ele travar na posição que você acabou de configurar, ou seja, na posição 0. Então no caso da Wonder, ela tem uma chapinha aqui que você solta um parafuso no frontal e ajusta isso como um limitador que impede que a serra se movimente além dessa posição na inclinação até 0 grau. Configurado o limitador, você vai configurar o marcador de ângulo exatamente em cima do 0 grau. Aquela setinha que marca os ângulos na escala do painel frontal, você vai ajustar ela para que ela fique no 0 grau. Feito isso, a gente parte para a configuração dos 45 graus. Então solta o sistema de inclinação, posiciona o disco em 45 graus usando o esquadro, acerta isso direitinho. E daí, lá na parte de trás, você tem o bloco de parada, no caso da serra da Wonder. Se a sua tiver, você configura isso também. Então é um bloco de parada, um limitador, que impede que o sistema de inclinação passe dos 45 graus. Então configura a lâmina usando o esquadro, acerta o bloco de parada e daí você confere se o marcador na escala do painel frontal está exatamente em cima dos 45 graus. Então, se você configurou corretamente no 0, quando você colocou em 45, a setinha do marcador de ângulo tem que estar perfeitamente em cima do 45. Caso o disco esteja nas posições adequadas, tanto no 0 quanto no 45, mas a setinha de marcação não está no número correto no painel frontal, você tem uma escala que não está precisa. Agora é hora de configurar o paralelismo da guia lateral, ou seja, a distância da guia lateral até o disco aqui na entrada tem que ser a mesma da guia lateral até o disco aqui na saída. Não pode ser mais largo aqui e nem mais estreito aqui, sob pena de você perder qualidade, precisão e correr riscos com a sua serra de bancada. A primeira posição que a gente vai configurar vai ser a posição 0, ou seja, com a guia totalmente encostada aqui no disco. Para isso você vai precisar anexar ela no primeiro conjunto de parafusos aqui, que permite que ela chegue até próximo do disco aqui, até encostar no disco. Então você vai fazer ela vir até o disco e ela vai precisar ficar encostada, tanto aqui na parte da frente quanto na parte de trás. Eu recomendo que na parte de trás ela não fique exatamente encostada, mas você deixe uma distância de uma folha de papel da guia paralela até a vidia do disco. Caso essa distância seja diferente na frente e atrás, você vai precisar soltar esses parafusos aqui no frontal da guia paralela e na parte de trás também tem 2 parafusos que são os 2 pinos de engate. Você vai soltar esses 2 parafusos e você vai conseguir fazer o jogo lateral dessa guia paralela, tanto aqui na frente quanto na parte de trás. Então soltando os parafusos você ajusta para ela ficar encostando na vidia na parte da frente e com uma folha de papel encostando na vidia aqui na parte de trás. Colocado nessa posição, você reaperta os parafusos que prendem a guia paralela nos trilhos da cremalheira. Com a guia paralela em 0, ou seja, encostando no disco, você vai configurar o marcador da escala da régua frontal. Então tem 2 parafusos que você solta e você vai posicionar a marcação exatamente em 0.
Feita a configuração da guia paralela no zero, sem soltar a trava, sem soltar o sistema de cremalheira, você vai posicionar a sua guia, você vai remover ela e posicionar no segundo parafuso, no segundo pino de fixação, naquela posição que ela fica um pouquinho mais afastada do disco. Nessa segunda posição, se você observou lá na régua, na escala métrica da guia paralela, você vai ver que o zero de uma das réguas, de uma das medições, equivale ao 11 da outra régua. Isso quer dizer que agora, nessa segunda posição, a guia paralela tem que ficar a 11 centímetros do disco da serra. Então, usando uma régua, você faz essa calibração, tanto na entrada quanto na saída. A sua guia paralela precisa ficar em 11 centímetros na entrada e na saída do disco. Usando a mesma sistemática de antes, soltando os parafusos aqui do frontal e da parte de trás também, você ajusta essa posição em 11 e depois aperta novamente esses parafusos de ajuste para deixar ela travada na posição adequada. O próximo ajuste é o esquadro da guia lateral em relação à mesa, ou seja, aqui tem que ter um esquadro de 90 graus. Para conseguir fazer esse ajuste, caso não esteja em 90 graus, você vai precisar soltar alguns parafusos do trilho do sistema de cremalheiras aqui. Então você joga a sua guia paralela toda para a direita, solta o parafuso do meio aqui, depois joga a sua guia toda para a esquerda, solta o parafuso lá da ponta e você vai conseguir ter um jogo nesse sistema de trilhos aqui para cima e para baixo. Esse jogo que vai liberar quando você soltar esses parafusos é o suficiente para você acertar o esquadro da guia paralela em relação à mesa. Isso você tem que fazer na guia aqui da frente, no trilho da frente e no lado de trás simultaneamente. Então você tem que soltar tanto no trilho frontal quanto no traseiro, fazer o ajuste para acertar o esquadro dela em relação à mesa e depois reapertar esse sistema. E agora a última configuração é do goniômetro ou guia de esquadria. Primeira coisa que você precisa fazer é remover a folga do trilho desse goniômetro ou fazer um trilho novo para ele, porque senão não vai adiantar nada você fazer a configuração. Uma vez que você tem o seu goniômetro sem folga na canaleta, usando um esquadro que esteja em 90 graus, você vai apoiar o esquadro na lâmina, no disco, cuidado para não forçar o disco e assim perder o esquadro por conta disso. Então apoia o esquadro no disco e acerta os 90 graus em relação ao goniômetro, travando o sistema dele. Travou ele nos 90 graus, no 0 graus, você vai ali e configura esse marcador de ângulo na posição 0 ou 90, de acordo com a marcação que a sua escala métrica tenha. Feita a marcação do ângulo reto, você faz a mesma coisa para os 45 graus e confere se a graduação, se a escala está correta ou não no seu goniômetro. Feito tudo isso, terminou o processo de calibração da máquina. Agora vem a validação de todas as configurações que a gente acabou de fazer. Ou seja, cortar madeiras e conferir. Ângulos, medidas, tudo que a gente fez tem que ser validado na prática. Ângulo do disco, reto em 45 graus. Ângulo do goniômetro, reto 45 graus. Medida da guia paralela, cortar uma tira de madeira e ver se a medida dessa tira ficou a mesma no começo e no final. Validar tudo isso. Caso algum resultado não seja satisfatório, não seja o esperado, você precisa rever a configuração daquele item e talvez refazer até que você atinja um objetivo claro, que é a precisão das peças que você vai cortar. Somente com isso, calibrado e validado, é que você vai poder usar a sua serra para fazer o seu primeiro projeto de marcenaria. Na verdade, você pode usar antes, só que o resultado eu acho que não vai ser muito interessante. Enfim, tudo isso que eu acabei de mostrar é o básico para você calibrar e configurar uma serra de bancada. Pode ser a da Wonder, seguindo o passo a passo do vídeo, ou qualquer outra serra seguindo a lógica mostrada no vídeo aqui. Nem todas as serras de bancada oferecem dispositivos de ajuste para todos os itens como você acabou de ver aqui nesse vídeo. Algumas serras você precisa fazer gambiarras, desbastar material com lima, com lixa, fazer algum tipo de enxerto de material, colar alguma peça extra para tirar alguma folga ou para mudar a angulação de uma guia, de um dispositivo. Então tudo isso é relativo a cada serra de bancada. Mas o fato é que se você executar o que você viu nesse vídeo, você consegue deixar a sua serra de bancada com a precisão adequada para trabalhar com marcenaria. Caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre o que você acabou de ver, por favor, deixe um comentário aqui e dentro da minha disponibilidade eu vou respondendo a todos. No mais, muito obrigado por ter acompanhado mais esse vídeo e eu te vejo numa próxima oportunidade.